certo. Imagina a lei mais perfeitamente redigida do mundo. Uma regra que foi concebida para garantir igualdade absoluta entre todas as pessoas de um país. Uhum. O sonho dourado de qualquer democracia, né? Exato. Mas aí, pega essa ideia. A gente pega essa mesmíssima lei, vírgula por vírgula, e aplica a um bilionário, herdeiro de um império financeiro, e tipo a uma pessoa que vive nas ruas lutando para conseguir a próxima refeição. Certo. A grande questão é, essa lei idêntica cria justiça de verdade? Ou ela age meio que secretamente como um escudo que só protege e perpetua a desigualdade que, bom, já existia antes mesmo da tinta secar no papel? Nossa, essa é a provocação que desestabiliza toda a nossa noção de justiça moderna, sabe? Porque nós somos totalmente condicionados a acreditar que tratar todos da mesma forma é tipo o ápice da civilização. Mas a realidade material das ruas conta uma história completamente diferente. É exatamente por isso que a nossa imersão de hoje é tão fascinante. A gente vai unir a filosofia mais clássica da Grécia Antiga com uma crítica social contemporânea super afiada. Sim, vamos investigar como uns conceitos milenares que eram debatidos lá na época das ágoras e das túnicas podem diagnosticar as fraturas profundas da sociedade de hoje. E o nosso mapa para essa exploração é um ensaio acadêmico denso, mas muito instigante, chamado Política, Ética, Areté, Isegoria, Isonomia, Isocracia e Prônesis como meios de se alcançarem a eudaimonia. Um título de peso. Sim, o texto é do pesquisador Marcelo Barbosa Duarte e foi publicado na revista Sala 8, na edição de 2026. A nossa missão aqui é justamente desmistificar todo esse vocabulário grego pesado, né? Com certeza. Queremos entender como o autor resgata esses termos e os combina com uma análise focada nas falhas do mundo atual, especialmente nas feridas da sociedade brasileira, e como ele propõe uma redefinição radical do que é ser cidadão. Mas olha, antes da gente mergulhar de cabeça, tem um detalhe crucial sobre a lente teórica desse texto que a gente precisa pontuar. É importante deixar isso claro. O que torna esse material fascinante é a ferramenta analítica que o autor escolhe usar, que é o materialismo histórico de Karl Marx e Friedrich Engels, aplicado para tecer umas críticas bem contundentes à Constituição brasileira e à estrutura de classes. Exato. E o nosso papel aqui, como guias dessa leitura, não é de forma alguma defender, validar ou invalidar essa visão política de esquerda. O objetivo é dissecar e reportar a lógica do autor com total imparcialidade. Uma postura fundamental, né? Porque ao suspendermos os nossos próprios julgamentos, a gente consegue analisar as ideias puramente pela estrutura delas para quem nos ouve. Isso. O foco não é o partidarismo, mas sim a utilidade prática de usar essas chaves de leitura para decodificar o caos do nosso tempo. Certo. Então, vamos desempacotar isso. Porque o texto não começa com uma teoria política chata e árida, não. Ele começa com uma imagem literária belíssima e um tanto trágica. Ah, sim, a citação do Shakespeare. Isso. Para entendermos esses conceitos gregos, o autor nos obriga a olhar primeiro no espelho. Como ele define a condição humana logo de cara? Bom, o ensaio abre com aquela fala clássica do Hamlet, sabe? O mundo está fora dos eixos. Maldita sorte ter eu nascido para consertá-lo. Forte, né? Muito. O autor usa essa angústia do personagem para ilustrar uma premissa básica, que o mundo humano é por natureza relacional e frequentemente caótico. A gente olha para a sociedade, percebe que ela está fora dos eixos e sente que a responsabilidade de consertar cai nos nossos ombros. O que já nos separa de qualquer outra criatura no planeta, se a gente pensar bem. E essa percepção do caos me lembra na hora o conceito de Aristóteles que o texto traz na sequência, de que o ser humano é um animal político. Perfeito. Eu sempre gosto de pensar nisso através de uma analogia com a natureza. Tipo, se a gente observar uma colmeia de abelhas, a gente vê uma hierarquia super complexa. Tem a rainha, as operárias, os zangões, elas constroem aquelas estruturas hexagonais incríveis, defendem o território, dividem o trabalho. É uma sociedade incrivelmente estruturada. Né? Então, por que a gente não diz que as abelhas fazem política? Será que a política exige aquele atrito de ideias que os animais simplesmente não têm? O que é fascinante aqui é que é exatamente aí que a abelha esbarra num limite que o humano ultrapassa. A resposta aristotélica é que a abelha opera por um instinto formidável. Claro, mas inato
e imutável. Ela não questiona? Exato. Uma operária não reflete sobre a justiça de como o néctar é distribuído, sabe? Ela não articula uma revolta para instaurar uma república na colmeia. Falta a ela o que o Aristóteles chama de logos, que é a palavra, a razão, a capacidade de discernir o justo do injusto. O humano tem raciocínio e tem paixão. Isso. E é neste ponto que o ensaio faz um cruzamento brilhante entre o Aristóteles e o Karl Marx, introduzindo o conceito da ação teleológica. Teleológica. E isso remete à ideia de agir com um telos, né? Um fim ou um propósito em mente. O planejamento antes da ação. Exatamente. O autor usa Marx para explicar que a gente, diferente da abelha, projeta o futuro mentalmente antes de construí-lo na materialidade através do trabalho. É aquela ideia de que o pior dos arquitetos ainda é diferente da melhor das abelhas. Isso, porque o arquiteto ergueu a casa na própria mente antes de botar o primeiro tijolo lá. Então, a política não é uma exclusividade daquela galera de terno debatendo leis lá em Brasília. A política é a substância de qualquer escolha humana que projeta um futuro. Mas então, o que isso significa para aquela pessoa que vive a rotina dela, vai para o trabalho, paga os boletos e diz com o maior orgulho: "Ah, eu odeio política, eu sou totalmente neutro, não me meto nisso"? Olha, o texto é implacável com essa postura. A tal da neutralidade ou a omissão é, na verdade, uma ação política super potente. Como assim? Pensa assim, se a gente vive num barco que está sempre em movimento, decidir soltar o leme não faz o barco parar. Você só entrega o controle da direção e do seu próprio destino para que outras pessoas assumam as rédeas. Caramba, faz muito sentido. A isenção é uma ilusão, então. Totalmente. É a aceitação passiva do projeto de futuro que outra pessoa desenhou por você. E isso lança um peso enorme sobre o conceito de cidadania para quem nos ouve, né? Se todos nós somos agentes políticos tentando consertar as engrenagens como Hamlet, para onde a gente está remando? Qual é o destino final de toda essa ação na visão grega? O alvo final é o que os gregos chamavam de eudaimonia. É o objetivo supremo da polis, da cidade. Não seja aquela felicidade de comercial de margarina, né? Passa muito longe dessa ideia moderna, sabe? Hoje a gente associa a felicidade àquela satisfação individualista, ao consumo. Para os gregos, a eudaimonia é o bem viver da comunidade inteira. É um estado de florescimento coletivo. Entendi. Mas isso não cai do céu. Exige que os cidadãos atuem na sociedade com dois instrumentos essenciais, a areté e a frônesis. Certo, eu entendo que a areté costuma ser traduzida como virtude e excelência, é a pessoa dando o seu melhor, mas com aquela busca pelo equilíbrio aristotélico, né? Evitando os extremos, o meio termo. Mas a areté sozinha não resolve nada sem a frônesis, que é um termo bem mais espinhoso. Eu já vi traduzirem só como prudência. E o autor alerta que traduzir frônese só como prudência empobrece demais o conceito. Por quê? Porque hoje prudência soa como só ter cautela, o medo de se arriscar. Frônesis é a sabedoria prática. É a capacidade de ler uma situação super complexa, refletir sobre ela e tomar a decisão ética e politicamente correta na hora de agir, assumindo os riscos pelo bem comum. É a ponte entre a ética e a política. Exatamente. Mas aqui eu preciso fazer um papel de advogada do diabo. Manda. Porque tem uma fricção óbvia aí. A ideia de bem comum soa linda, mas a felicidade humana é incrivelmente subjetiva. O que me faz feliz pode ser reunir dezenas de amigos para uma festa barulhenta até a madrugada. Mas o que faz o meu vizinho feliz é o silêncio absoluto para ler um livro. Claro. Como uma cidade inteira pode atingir a eudaimonia se a felicidade de um grupo bate de frente com a do outro? O ensaio responde a isso, tirando o foco do indivíduo isolado e colocando ele na estrutura. O autor argumenta que a eudaimonia é estrutural. Imagina a cidade não como um bando de desejos concorrentes, mas como uma grande orquestra sinfônica. Ah, gosto dessa imagem, onde cada pessoa é um músico. Isso. A eudaimonia não é o violinista tocando a nota favorita dele, o mais alto possível, só para se satisfazer. Ela é a harmonia da sinfonia inteira soando bem junta. Certo. A areté é o músico dominando a técnica do instrumento dele com excelência. E a frônese é a sabedoria prática. É ele saber ler o maestro, saber quando tocar mais forte, quando fazer silêncio e como ouvir os outros. O vizinho festeiro e o silencioso encontram a eudaimonia através da frônese, que cria as regras de convivência
para a orquestra não virar uma bagunça. O bem da orquestra garante que todo músico tenha um palco para tocar no fim das contas. É uma visão de interdependência bem radical. Com certeza. Mas, sabendo que o objetivo é essa sinfonia coletiva, como os gregos colocavam isso em prática? O ensaio aponta para 3 ferramentas, 3 pilares que começam com o prefixo iso, denotando igualdade. E eu percebo que eles funcionam meio que como uma reação em cadeia. E essa é a melhor forma de entender isso. O autor explora a isegoria, a isocracia e a isonomia, não como itens separados, mas como pré-requisitos uns dos outros. O ponto de chegada é a isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei. Que é a garantia de que as regras do jogo se aplicam de forma idêntica a qualquer pessoa. Exato. Mas para que essas leis existam, alguém precisa criá-las, o que nos leva ao conceito anterior, a isocracia. Que seria o poder político, né? Sim, o poder político distribuído. A capacidade de qualquer cidadão eleger e ser eleito. O acesso igualitário ao poder. Porque sem isocracia, um grupinho pequeno faria leis só para beneficiar a si mesmo, destruindo a isonomia. Faz todo sentido. E dando um passo para trás nessa cadeia, como alguém consegue participar do poder se não tem o direito de abrir a boca? Aí a gente chega na base de tudo. A isegoria, o direito de expressar opiniões em público. Mas olha, não é só gritar no vácuo, não. É a potencialidade real de falar, de ser escutado com respeito e de ter a chance de ver essa ideia influenciar a cidade. Entendi. Então, sem voz ativa, que é a isegoria, não tem poder compartilhado, a isocracia, e sem o poder, a lei igualitária, a isonomia, vira lenda. Perfeito. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente olhar para essa trinca grega, liberdade de expressão, direito de votar e igualdade perante a lei, a gente está lendo o código-fonte de qualquer constituição democrática moderna. O Brasil, que é o foco do autor, tem tudo isso escrito no papel. Então, se a gente copiou a partitura daquela orquestra perfeita, por que a nossa música soa tão desafinada? O mundo já não deveria estar consertado? Isso levanta uma questão importantíssima. Esse é o pivô central do ensaio, o momento em que a filosofia antiga bate de frente com a realidade moderna. O autor lembra que a Grécia Antiga não era um paraíso igualitário. Ah, não mesmo. Aquele sistema brilhava, mas só para um clube exclusivíssimo de homens livres proprietários de bens. Mulheres, estrangeiros e a imensa massa de pessoas escravizadas estavam totalmente excluídos da eudaimonia. O cidadão só tinha tempo livre para exercer a frônesis na praça porque tinha alguém fazendo o trabalho braçal por ele. Ou seja, a igualdade formal só funcionava lá na praça, porque a desigualdade material fora dela era brutal e institucionalizada, né? Exato. E o colapso na nossa sociedade contemporânea acontece justamente porque a gente tenta colar essa estrutura teórica ideal numa nação tipo Brasil, que é cortada por um abismo social enorme. É aqui que o autor traz o peso do materialismo histórico marxista para diagnosticar o Brasil de hoje. Vamos fazer uma pausa rápida para esclarecer esse termo para a nossa audiência. Porque materialismo no dia a dia faz a gente pensar naquela pessoa obcecada por comprar carro de luxo, roupas caras, sabe? Sim, o materialismo de consumo. Isso. Mas, no contexto do ensaio, materialismo histórico significa o que na prática? Na prática, significa analisar a sociedade não pelo que as pessoas ou as leis dizem que são, mas pelas condições materiais reais de existência. Em vez de olhar para o discurso bonito sobre igualdade, o materialismo olha para quem é o dono da terra, quem detém a riqueza, quem precisa vender a própria força de trabalho para não passar fome. A base econômica ditando as regras do jogo. Exatamente. A materialidade bruta. E quando o autor aplica essa lente à Constituição brasileira, especificamente ao artigo 5º, a conclusão dele é pesada. O artigo 5º, que é o pilar da nossa isonomia, né? Que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que poderia ser mais democrático que isso? Pois é, mas, sob a luz do materialismo, o autor argumenta que esse artigo, da forma como é aplicado, é na verdade um sofisma, uma ilusão. O Brasil tem dezenas de milhões de pessoas na pobreza sem saneamento básico, enquanto uma fração mínima concentra fortunas. O texto defende que tratar pessoas com realidades tão brutalmente desiguais, como se elas fossem perfeitamente iguais, não promove a justiça. Na verdade, aprofunda o abismo. Se me permite uma analogia, acho que isso seria como organizar uma maratona para decidir quem fica com um prêmio que garante a sobrevivência.
Manda. Um corredor chega de helicóptero, bem alimentado, com um tênis de alta tecnologia, e é posicionado já na marca dos 40 quilômetros. O outro corredor chega descalço, desnutrido, e é colocado na linha de largada, lá no quilômetro zero. Certo. Aí o juiz dispara a arma e diz: as regras da corrida e o clima são exatamente iguais para os dois. Boa sorte. O juiz está sendo estritamente isonômico na aplicação das regras, mas essa mesma imparcialidade é o mecanismo exato que garante que o primeiro corredor vença sempre. A igualdade no papel mascara a desigualdade na prática. Nossa, é um paralelo assustadoramente preciso com a crítica do autor. Pensa no sistema de justiça criminal, por exemplo. A lei soa universal, mas protege a acumulação de quem já tem os recursos. É por isso que o autor recorre de novo à frônesis, à sabedoria prática. Que exige olhar para o contexto real, né? Sim, sem a frônesis para olhar para a fome e para a falta de oportunidade antes de aplicar a teoria, a nossa isonomia vira ficção. E se a isonomia é ficção, a isegoria também é. Quem tem voz política real quando está com o estômago vazio, lutando para não ser despejado? Isso levanta um ponto fascinante sobre como a gente enxerga a balança da justiça. A imagem mais clássica do direito é aquela deusa com os olhos vendados, simbolizando que ela não vê a classe social, a cor, o dinheiro de quem está sendo julgado. Mas a provocação materialista do texto parece sugerir o oposto, que a justiça precisaria arrancar essa venda urgentemente. O autor é muito claro nisso. O paradoxo que ele levanta é que a verdadeira isonomia, numa sociedade tão fraturada, exigiria tratar os desiguais de forma estruturalmente desigual. Compensando o atraso. Isso, aplicando um peso diferenciado para a balança equilibrar. Sem isso, a venda da justiça serve só para ela não ter que enxergar o sofrimento que as sentenças imparciais dela ajudam a manter. E num cenário de tanta pressão, o conflito vira algo inevitável. A gente vê muito no noticiário, greves, disputas, e a narrativa comum é que isso é uma falha do sistema, uma anomalia que a gente precisa suprimir para voltar à paz. Mas a leitura marxista do ensaio inverte isso. O autor vê o conflito não como uma doença, mas como sintoma vital de uma sociedade tentando se curar. O atrito é o motor da história, é o que tensiona o sistema e força uma reinvenção para a gente chegar mais perto daquela eudaimônia. Silenciar o conflito com discursos de paz superficial é só mais uma tática para manter o barco na mesma direção desigual. Uau, é uma jornada em tanto que redefine completamente palavras que a gente usa todo dia. Vamos dar uma recapitulada rápida na nossa travessia de hoje? A gente começou com o lamento do Hamlet sobre o mundo fora dos eixos, né? E a nossa responsabilidade de consertar isso. Isso. Aí passamos pela definição de que somos animais políticos que planejam o futuro. Vimos que o objetivo social supremo é a eudaimonia, a sinfonia coletiva, que exige a frônesis, a sabedoria prática. E, por fim, aterrissamos na dura realidade brasileira apontado pelo autor. Descobrimos que importar os pilares gregos da liberdade de voz e da igualdade perante a lei para uma sociedade rachada pela miséria material cria uma baita ilusão. E a grande lição prática de tudo isso para quem acompanha a gente é reconhecer o próprio poder. Viver em sociedade exige posicionamento. Achar que política é só apertar um botão na urna ou se declarar neutro é um erro gigante. A omissão é um cheque em branco que a gente assina para os outros decidirem por nós. Nós somos os músicos da orquestra, né? Quer a gente esteja tocando ou sentado em silêncio, a gente afeta o resultado. O que me deixa com um pensamento final muito provocativo para nossa audiência levar para casa. A gente passou séculos lutando para construir leis que tratassem todo mundo de forma igual, achando que isso era um antídoto contra a tirania. Mas se a verdadeira justiça para uma sociedade fraturada exige tratar os desiguais de maneira desigual para compensar a bagagem histórica, será que a nossa obsessão contemporânea por essa justiça de olhos vendados virou a nossa maior barreira para a eudaimonia? Se a gente tivesse a coragem de tirar a venda dessa deusa hoje, quais seriam os privilégios silenciosos que teríamos que desconstruir primeiro para que todos pudessem largar do mesmo quilômetro zero? Fica aí a reflexão.